Olá, bem-vindo todas e todos. Meu nome é Fernanda Tosta. Eu estou super honrada, feliz de estar fazendo essa apresentação, né, a palestra para a Pixel Summer, e poder contar um pouco do projeto As Conversadeiras, a arte do encontro por meio da marcenaria, que eu desenvolvo e que é uma síntese de um processo dentro do campo do design, da marcenaria, da educação, onde eu venho trabalhando durante todos esses anos. Então, essa apresentação, ela tem uma linha do tempo um pouco diferente. Eu fiz um desenho que é um arco onde a gente começa falando do presente, do agora, de como eu tenho atuado como designer de produto, né, autônoma na área de prestação de serviço, consultoria, projeto e fabricação. E vou falar também um pouco de como eu comecei a minha trajetória para explicar como que eu chego, né, e finalizo com essa metodologia e com o projeto, que é uma síntese, né, do que é o design, a metodologia para a solução de problemas complexos, junto com a perspectiva de saberes e conhecimentos da psicanálise e da marcenaria como forma de tornar essas ideias e esses desejos, essas identidades de território de uma maneira tátil, né, física no mundo, como um exercício de ecosofia, que depois eu vou falar um pouco mais sobre esse tema, né, que é muito importante. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Fernanda Tosta, como eu disse. Eu tenho uma formação em design generalista. Eu fui da primeira turma do curso de design da PUC de Goiás, onde juntamos esses saberes, né? Os professores trouxeram a ideia de que a metodologia como um todo pode ser aplicada no gráfico, no produto e nos interiores, sem ser separado, como era anterior à minha turma, a formação, cada um saía com um bacharelado num campo específico, sendo que entender o design como uma forma sistêmica faz muito sentido para uma atuação que pode estar em campos muito diferentes, né? Dentro do curso de design eu consegui perceber a importância que é ter uma pessoa com um papel de identificar não só os conhecimentos, as necessidades, né, específicas de um cliente, de uma pessoa ou de uma empresa, e trazer as soluções numa perspectiva de projeto, de produto, ou de projeto, ou solução de serviço, enfim, em que vai exigir não só estratégias, mas também essa parte criativa, essa parte humana que a gente desenvolve com a técnica de desenho, com os softwares de criação e projeto, 3D, enfim. E durante esse percurso, né, na formação, eu tive o contato com muitos espaços de fazer e de fabricação. Na minha formação, eu conheci, no meu primeiro estágio foi num escritório de engenharia, que fazia adaptação para espaços públicos, e essa experiência me trouxe muita visão do que o design pode oferecer enquanto metodologia para adequar e melhorar os espaços de convívio, que são as áreas por onde a gente percorre nos trajetos do nosso dia a dia, né? Nesse estágio, muito do que eu desenvolvi lá e participei de projetos me mostrou a importância desse olhar, né? Desse olhar para o público, para o comum e para o impacto que a gente faz quando a gente está ativamente atuando nos espaços em que as pessoas diversas pessoas vão usufruir. Então, eu venho dessa formação generalista com um olhar e uma sensibilidade muito forte para o que é urbano, né? Por causa dessa experiência. E aí, uma das experiências também que eu tive na faculdade foi a possibilidade de construir e de ter contato com ferramentas nos laboratórios de marcenaria, nos laboratórios práticos, né? Isso fez com que essa vontade de executar as minhas próprias ideias ficasse cada vez mais forte. Então, nessas duas fotos, eu tenho... Hoje, a foto da esquerda, onde eu estou com essas duas bancadas atrás, é o meu atual
ateliê e espaço de trabalho na minha marcenaria, que fica na minha casa, e a foto do lado era do espaço anterior, onde eu desenvolvi um projeto de makerspace, em que englobava todas essas máquinas em que o projeto de produto vai precisar passar para que ele se torne real. Né? Eu trabalho como designer de uma maneira muito ampla dentro de instituições e de espaços que são espaços coletivos de forma horizontal, até mesmo dentro de estruturas maiores e corporativas com consultoria, mas sempre sem perder esse olhar de que a gente pode se aproximar cada vez mais do lugar de criação, do lugar de desenvolvimento, de colocar a mão na massa para tirar a nossa ideia do papel. E que isso é, de fato, transformador, quando a gente materializa, né, esse desejo, essa vontade de ver um produto, uma ideia que é nossa. Então, muito disso passa pelo processo de arte-educação, que eu vou falar um pouco mais, e a possibilidade de empreender sempre foi algo que me trouxe muita energia, né? De poder criar a minha própria estrutura, de poder criar a minha autonomia financeira no sentido de desenvolver dentro de uma rede soluções e as prestações de serviço que hoje eu faço, sempre foi algo que me trouxe muito a ideia de liberdade. Então, durante esse período em que eu estive formada e trabalhando com empresas, eu aprendi bastante sobre o que essas estruturas, como elas se desenvolviam e elas precisam da parte de gestão para poder serem construídas, mas no período, mais ou menos 2013, foi o último ano, digamos assim, que eu trabalhei de carteira assinada, passando por essas fábricas e indústrias, e comecei a atuar de maneira autônoma, trabalhando essa rede de atores e de profissionais e de empresas que vão, então, contratar esses serviços focados na marcenaria e no projeto de produto. Vou falar um pouquinho mais sobre o espaço, a Oficina 8. Esse é o meu projeto que engloba todos esses saberes e que eu vou depois contar um pouco mais por onde eu passei, né, nesse percurso, e que fala muito desse lugar de autonomia, né? O que é a marcenaria, o que é essa visão do design dentro da marcenaria. Eu vejo hoje a marcenaria, esse espaço de construção, como algo muito próximo do que a gente tem como ferramenta disponível. Então, por exemplo, falar de um serrote, um martelo, é muito fácil você encontrar uma pessoa que tenha esse tipo de ferramenta para desenvolver um projeto de produto, né? Dar esse primeiro passo. Diferente do que é uma fabricação digital, que você vai exigir um investimento maior, enquanto ferramenta cortadora laser, CNC, máquinas de fresa, enfim. Mas se a gente está falando de algo que é sobre materializar o mais próximo possível, a marcenaria, você precisa de uma bancada de ferramentas, né? E essa ideia de ter as ferramentas mais próximas dos saberes que hoje a gente pode mostrar por exemplo, uma pessoa que desenvolve um projeto de uma cadeira, né? Ela consegue provar muito do que são conhecimentos de engenharia, do que são conhecimentos de estrutura, de matéria, de material, de física, enfim, sem necessariamente ter passado por uma universidade, né? Por mais importante que seja a construção teórica dos saberes e da ciência, que hoje a gente está vendo cada vez mais o significado dessa sistematização, é importante também a gente notar que existe outras ciências e outros saberes que são compartilhados em comunidades e em locais a partir dessas práticas que podem ser desenvolvidas em lugares muito simplificados, como, por exemplo, uma marcenaria, como, por exemplo, uma cozinha, né, que também é uma espécie de laboratório, se a gente for parar para pensar como lugar de experimentação e prática. Então, a marcenaria, para mim,
ela engloba esse campo, assim, um espaço de liberdade em que você pode produzir com materiais acessíveis, né, madeira, que pode ser desde madeira de descarte até uma madeira maciça mais nobre, um material que você vai ter que, enfim, passar por um processo de pesquisa e compra mais exigente, mas tudo isso permite que a pessoa tenha uma trabalhabilidade possível, né? E que essa prática e esse aprendizado pela prática, ele aconteça com maior facilidade. Então, esse espaço, a Oficina 8, foi uma marcenaria que aconteceu, eu iniciei esse projeto em 2019, em setembro de 2019, sobrevivi durante 1 ano e pouco na pandemia, construindo alguns projetos que eu vou mostrar para vocês, mas por conta do período e das exigências de adaptação, eu mudei o formato da estrutura e hoje trabalho com essa perspectiva de comunicação e design num campo dos saberes e do compartilhamento pelo virtual, né? Então, ano passado e esse ano, trabalhei bastante com a formação e desenvolvimento de conteúdo para que esses saberes e esse desenvolvimento prático que ensina não só como perder o medo em relação às ferramentas, porque tem muita gente que acha que é perigoso e que precisa de muita, enfim, cria-se um receio muito grande, né, sobre o uso dessas máquinas e dessas ferramentas. E, na verdade, é algo muito mais simples e é algo muito mais de você ir lá, pegar e iniciar, testar e fazer e manter os parâmetros de segurança para que nada ocorra, né, nenhum acidente, mas colocar a experiência e ir ficando mais confortável em relação a esse processo. Né? Hoje, um dos projetos que eu desenvolvi foi com o pessoal do UOL EdTech, a gente falou sobre esse processo de mão na massa da cultura maker para dentro das empresas, né? Como que a gente pode, como designer, como participante de uma estrutura, ser um intraempreendedor, ser uma pessoa que usa dessas ferramentas de prototipagem rápida, de prototipagem de baixo custo, para colocar a ideia mais rápido e mais próximo do lugar de uma apresentação do que seria ela no funcionamento real, e mostrar que é isso, assim, quanto mais rápido a gente consegue juntar a teoria da ação, né, a prática do que é esse entendimento da solução em que vai aparecendo ao longo de uma trajetória, de um processo de criação, isso vai fazendo as percepções, né? Tangibilizando muito mais os conceitos que um grupo ou um time específico entendem sobre o que de fato eles estão falando, do que ficar só no campo da teoria, das palavras e dessa construção de linguagem que às vezes é difícil, sendo que as pessoas têm origens e lugares muito diferentes, não só de vida, mas de formação, né? Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado de trazer a expertise, né? A forma como hoje o design ele pode ser oferecido como ferramenta ou como forma de pensamento para espaços corporativos que têm uma série de departamentos e critérios e estruturas mais rígidas sobre como os processos passam para serem executados, né, a forma de entrega, até algo mais livre e mais, vamos dizer assim, amador, quanto fazer um produto e uma solução dentro de casa, né? Então, essa é uma das importâncias que eu vejo sobre o que a marcenaria e o que o design pode oferecer enquanto essa forma de pensamento, né? Opa! E aí, dentro desse campo, eu atuo com essa orientação de marcenaria sob medida. É uma marcenaria que tem uma linguagem que fala muito da sustentabilidade, né? Existem materiais que são mais
tóxicos e que têm mais dificuldade de descarte e que isso impacta de maneira sistêmica em relação à produção, à extração, à distribuição dentro de uma cadeia que vai atingir atores desde a Amazônia até chegar aqui no estado de São Paulo, onde isso vai ser distribuído. Então, localizar os melhores produtos, os melhores fornecedores, as possibilidades de fazer para que a gente consiga qualificar a nossa vida, as nossas estruturas, impactando cada vez menos nas ecologias, né, e nessas populações de onde vão ser extraídos esses materiais. Então, essa é uma preocupação que passa sempre em todos os projetos e que cada vez mais vai chegar nas cabeças, né? Eu falo que o design, na época que eu me mudei para São Paulo para fazer a pós-graduação em gestão na Belas Artes, a gente começava a visualizar, né, isso em 2012, que o profissional do design, ele vai ocupar os cargos de diretoria, já ocupa, né, cargos e posições de liderança por poder pensar e oferecer essas estratégias num lugar de cuidado e de visualização sistêmica, né, de poder entender como o processo, né, esses pontos de contato, os pontos de interferência em que a gente toma a decisão de como essa atuação vai acontecer, né, das pessoas que desenvolvem o processo de construção e fabricação de produtos, para que isso tenha os menores impactos e seja cada vez mais econômicos e sustentáveis, né? Então, a gente faz essa pesquisa de materiais, faz a fabricação dessa marcenaria e também de peças únicas, esculturas, objetos de arte e materiais que vão exigir não só um saber prático e lógico e projetual, mas também o humano da sensibilidade do tipo de toque, do tipo de acabamento, pela forma conceitual que oferece a determinada visão e, enfim, do que precisa ser passado no produto. Então, 2020 e 2021 foi um ano de muito desafio para quem trabalha com o que é material, né? E não está no campo do digital, dos conhecimentos que podem ser oferecidos online. Muito do que as pessoas viveram e ainda estão vivendo foi essa movimentação para o home office, né? De voltar para dentro de casa e pensar como que eu transformo o meu espaço de vida, o meu espaço onde eu tenho o uso doméstico para as coisas que eu gosto de fazer, né, fora do trabalho, mas trazer o trabalho para dentro de casa e adaptar de uma maneira que isso vire algo, ao mesmo tempo, assim, entra num ciclo de eu tenho mais tempo para poder desenvolver meus trabalhos, minhas funções profissionais, mas ao mesmo tempo isso precisa ter um contorno com o resto que acontece no dia a dia. Então, alguns projetos, né, e produtos desenvolvidos, como essa mesa e os cavaletes que foram feitos para artistas, isso veio como uma demanda muito forte. Então, eu vejo que o designer ele é uma antena, quando ele acompanha, né, essa movimentação que acontece desde do local até o global, e sintetiza isso num projeto, num produto para entregar soluções melhores e adaptadas ao que é o contexto de cada pessoa. Então, fazendo uma pausa nesse período atual e voltando para o início, para explicar de onde surgiram, né, todas essas visões sobre como o design e o design aplicado à vida, ele pode ajudar a gente a desenvolver não só essa visão de processo dentro do processo criativo, que é da nossa própria vida, mas também como profissional autônoma.
Em 2010, eu participei de um grupo de estudos dentro da faculdade, que foi uma turma voltada para o design de mobiliário, e a gente produziu essa poltrona, que foi o primeiro projeto que eu produzi numa escala em que era um projeto residencial, e que a gente conseguia, de fato, visualizar os conceitos e a possibilidade de construirmos nós mesmos essas peças. Antes disso, eu já havia desenvolvido alguns produtos para a indústria, mobiliário urbano, mas nada que tivesse tão próximo dessa escala do humano, que eu acho que a marcenaria traz isso, né? Quando a gente consegue mostrar que a prática está próxima do que de fato a gente vive, a gente toca e o que a gente pode fazer, isso desperta uma vontade muito grande por isso, né? Por modificar a capacidade da gente modificar nossos espaços. E aí, baseado nessa experiência, eu vi que dentro do campo do design de produto eu poderia ter uma atuação muito interessante. Naquela época eu imaginava que, como designer de produto, eu ia para uma indústria, trabalhar com projetos em fabricação em escala nacional, nem pensava globalmente ainda, mas assim, nessa ideia de criar algo que poderia impactar a vida de muitas pessoas. Isso é muito poderoso, né? E você fica empolgada quando você pensa nesse poder, né? Que o design tem enquanto projetista de algo que pode virar um objeto útil de costume, né? Que vai. A gente tem exemplos diversos desde chinela havaianas até caneta Bic do que é algo que muda, né, e faz parte da vida das pessoas. E aí eu fui sair da faculdade contratada numa fábrica que era uma indústria do polo industrial de Aparecida de Goiânia, e fui desenvolver mobiliário de grandes empresas, grandes indústrias para venda de varejo, Toque-Toque, Bahia, enfim, comecei nesse lugar. E eu fiquei muito impressionada com a distância que existe, né, entre essa criação, o processo fabril e, de fato, o dia a dia que se perde um pouco, né, dessa visão da beleza do fazer e da proximidade, né, de ver algo que você criou saindo muito próximo daquilo que foi imaginado. Na verdade, os processos mudam completamente e o que você cria sai muito diferente do que é possível, né, para ser possível e para ser colocado em escala e para focar em lucratividade. Então, aquilo foi me mostrando que talvez o caminho para mim fosse uma produção numa escala diferente, e entendendo que era importante para mim a proximidade com o cliente, a proximidade com a relação, né, entre esses atores, entre eu traduzindo as necessidades do que precisa ser feito. Então, por conta disso, eu vim para São Paulo em 2012 para fazer uma pós-graduação e comecei a trabalhar em fábricas aqui, mas me encontrei num espaço de marcenaria, que foi uma escola que estava começando e que falava muito sobre esse fazer mão na massa para entregar e resolver suas próprias necessidades, né? Suas habilidades enquanto projetistas para você mesmo. E aí esse curso eu fiz na escola no antigo LabMob, eu fui da primeira turma e eu fiquei muito maravilhada, porque foi o primeiro produto grande que eu consegui desenvolver e construir eu mesma, com uma perspectiva já de resolver um problema, né? Eu coloquei um desafio para mim, que era trazer o mínimo de uso possível. Eu usei, no caso, uma chapa de compensado, para fazer um móvel que tivesse vários usos e que as pessoas pudessem, então, encontrar usos neles para os mais diversos tipos de objetos e armazenamentos possíveis. No meio disso, estava começando também um burburinho sobre os Fab Labs, que são espaços de fabricação digital que usam as famosas, né, fresadoras, cortadoras a laser, impressoras 3D, um conceito que começou no MIT com o professor Neil Gershenfeld, numa matéria em que ele falava do que a gente precisava ter para conseguir solucionar e construir quase qualquer coisa. E
aqui em São Paulo, a professora, a Heloísa Neves, que estava na fase do doutorado dela, junto com o professor Paulo Fonseca, traziam esses conceitos e começavam a desenvolver o projeto do Fab Lab da USP, né? Eu, que tinha acabado de chegar em São Paulo, super empolgada, fui participar e me envolver com essa comunidade que estava muito iniciante ainda, mas que já tinham as discussões e as conexões com as outras instituições fora, que já reverberavam ações e conseguiam enxergar isso numa escala dentro da academia, que é muito interessante, porque é isso, é a possibilidade de você visualizar, né, tudo que está sendo discutido academicamente. E aí, junto com isso, veio um projeto que chama Open Structures. Esse projeto foi criado pelo Thomas Lohm, que é um designer belga, e ele tinha, dentro da ideia de você procurar o entendimento de processo de produto, né? Sabendo que dentro da indústria o desenvolvimento de por exemplo, um liquidificador, um ventilador, ele vem todo fechado, você não consegue entender as partes, o motor, ele se conecta com as outras partes eletrônicas, mas ele não serve em nenhum outro equipamento da mesma marca. Então, esse pessoal começou a questionar isso. E se a gente pudesse, de fato, ter a capacidade de modificar esses componentes para diminuir a obsolescência programada deles e colocar à disposição da população essa habilidade, essa possibilidade de acessar partes que formam novos componentes e assim, quando você quebra uma peça, você consegue extrair de um outro eletrônico e montar uma peça nova, né? Montar um ventilador com um motor de uma máquina de um liquidificador, por exemplo. Então, isso era uma discussão muito, muito interessante e que se destrinchava não só no campo do design de produto de eletrônicos e eletrodomésticos, mas entrava com muita força para a parte das construções de arquitetura, né? Eram diálogos que já existiam nessa época, e essa visualização de ter materiais que pudessem ser facilmente adquiridos, né, como madeiras que você encontra em lojas de construção, esses materiais mais simples, mas que seguem uma padronização. Formando isso num sistema modular de grid, para que qualquer pessoa que não tivesse formação em design pudesse criar, parecia algo extremamente, como que eu vou dizer, instigante, no sentido de que é isso, assim, as pessoas poderiam aprender design sem necessariamente ter o estudo e a metodologia como princípio. Eu vou ler aqui um trechinho, vou traduzir a descrição do que é o Open Structure, que é um sistema modular e que promove um fluxo circular de material e que facilita o reuso e o reparo, né? O sistema Open Structure, ele permite que as coisas sejam construídas com pessoas juntos, a qualquer momento, por qualquer um, e conecta a todas as coisas que podem ser produzidas em qualquer lugar. Então, é um conceito que abre, né, o conhecimento e a questão de propriedade do designer, que antes estava, né, como essa figura central e que recebia o reconhecimento, né, pelo saber de tradução, mas amplia para que mais pessoas também possam interferir e colaborar nesses projetos e receberem esse reconhecimento pela sua colaboração. Então, é um projeto que, enfim, fez um barulho muito grande nessa época. Eu fiquei muito empolgada com essa possibilidade de trazer mais pessoas para esse campo de discussão. Mandei uma mensagem para o Thomas Lohm, perguntando se eu poderia usufruir, né, dessa metodologia aberta e criar um curso
e oferecer isso nos espaços de cultura, ele falou, ok, vamos lá, tinha uma apresentação na época, um material que era possível de ser apropriado, né, e desenvolvido. E aí eu fiz uma tradução, que depois eu vou mostrar sobre essas oficinas, que foram as oficinas que eu traduzi para estruturas abertas enfim, comecei a desenvolver a metodologia. Nesse mesmo tempo que eu estava trabalhando com educação, eu também montei uma marca de móveis com o meu antigo companheiro e sócio, né, o grande designer Vitor Leal Pontes. A gente começou juntos nessa caminhada, ele desenvolvia a parte de design gráfico e de serviços e eu a parte de design de produto. A gente tinha uma demanda na época que era resolver como que esses espaços colaborativos e criativos, os quais a gente já circulava, poderiam ter mobiliários mais interessantes e mais fáceis de serem produzidos e montados e desmontados, permitindo uma flexibilidade, né? Porque muitos desses espaços, às vezes, tinham mais de um ou dois usos, como foi no caso de um cliente nosso, do tio Antônio, que é um projeto que foi um sucesso porque a gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, dentro de uma linguagem visual e gráfica desse café, que era um café, mas também era um coworking gigantesco, montar uma quantidade de mobiliários incríveis, 42 móveis, com pouquíssimas pessoas, né? Na verdade, era eu desenvolvendo o projeto e fazendo a operação da máquina, aprendendo a operar e a desenvolver o processo com mais autonomia possível, e as pessoas que faziam parte do espaço entraram como ajudantes, e ele mesmo, a gente fazendo os acabamentos, na medida que isso também virava uma espécie de oficina, né? Então, era um projeto que permitia que esses móveis eram montáveis e desmontáveis, e esse espaço, apesar de ter uma mesa, né, de quase 5 metros de comprimento, que é essa mesa central, que a gente chamava de mesa comuna, a gente conseguia desmontar ela em pouquíssimo tempo para que isso virasse um espaço de uso compartilhado para eventos, enfim, outras locações. Também a gente fez mobiliário para coworking. Esse foi um espaço em Goiânia que tinha uma premissa, era um espaço de trabalho com um público muito criativo. Os donos da estrutura são designers e a gente tinha essa perspectiva de usar a fabricação digital para fazer algo diferente, né? Fazer mesas em que as pessoas tivessem a privacidade de cada um ter o seu espaço, mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de discussão, de acesso e de comunidade, de troca, caso essas pessoas estivessem trabalhando juntas. E aí a gente fez stand, foram projetos de grandes tamanhos, né? Sempre na perspectiva de atuar muito próximo ao cliente, entendendo, por exemplo, que esse móvel e esse objeto poderia passar não só a solução enquanto necessidade para o público-alvo, mas também os valores da empresa, né? Esse foi uma arquibancada, o maior móvel que eu fiz até hoje, né? Quase 6,5 metros, para 35, 40 pessoas poderem estar juntas para uma empresa que chamava Scali e que tinha isso como uma proposta muito forte, né? Que as pessoas elas estavam ali para subirem juntas na montanha, escalar dentro do processo da carreira delas, do desenvolvimento pessoal delas, e esse era um dos espaços de convivência, de apresentação dos participantes, enfim, da equipe para as reuniões e tudo mais. Então, foi um projeto muito significativo nesse lugar dos valores que a gente coloca no que a gente faz, né? E aí, voltando para a pesquisa de compartilhamento, do conceito de open source, né, de você ter a fonte aberta, de você criar essa rede de produtos dentro do Creative Commons, que é um conceito que fala em compartilhar os saberes de uma maneira aberta. Eu peguei e comecei a oferecer as oficinas do Open Structures em algumas instituições de cultura. Então,
fui fazendo uma fusão disso com o que é a realidade no Brasil. A gente tem madeiras e outras ferragens com padronizações muito diferentes do que são feitas lá fora. Então, teve uma tropicalização, um processo de trazer isso para o que era mais próximo da nossa realidade e oferecer isso em formatos rápidos, né? Em que em pouco tempo, 8, às vezes 10 horas de oficinas, as pessoas pudessem desenvolver essa habilidade de construir, pensando qual é o mínimo que ela precisa para desenvolver aquela ideia, aquela solução, né? Reduzindo então as possibilidades para que a gente conseguisse focar no tempo e na capacidade, né, com os materiais disponíveis, e isso abria espaço para uma variedade enorme de soluções criativas, né? Às vezes a gente acha que a escassez de tempo e a escassez de materiais, né, porque era limitada a quantidade de recursos, ela pode trazer muito mais ideias do que a abundância, às vezes, né? Então, a criatividade se encontrou muitas soluções sempre, cada pessoa dava a sua interpretação, o que fala muito sobre esse lugar do protagonismo individual, do lugar de entender que cada um tem uma pesquisa e uma necessidade diferente e que essas soluções vão ser sempre únicas, né? Se elas são feitas manualmente, se elas estão dentro desse lugar de entender que eu posso fazer de uma maneira diferente e que isso vai funcionar para mim muito mais do que se eu estivesse copiando a maneira do outro. Então, essa diferenciação, ela é super bem-vinda, é o que a gente mais busca nos projetos, principalmente quando são essas oficinas individuais, né? E aí, esse processo, todos os projetos que eu vou apresentar aqui, eles são projetos contínuos, eles não têm fim, né? Eu costumo dizer que as habilidades manuais e todas essas práticas, elas sempre vão evoluir, estão sempre em estado beta. O projeto do Open Structures, eu continuo desenvolvendo ele, sempre com fusões e participações de outros designers. Em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Laureana Stelmastuk, que é uma engenheira, ela tem uma formação em física, em química também, e um laboratório incrível de fabricação digital, com várias impressoras 3D, enfim. E aí ela trouxe essa fusão, né? Vamos falar de impressão 3D com marcenaria. Como que a gente faz esses objetos e esses outros acessórios que também estão na plataforma, né, do Open Structures e que podem ser desenvolvidos a partir dessa visão modular e sistêmica de grid, para que a gente mostre essa utilidade no dia a dia, né, da fabricação digital, não só dentro dos laboratórios, como ela costuma trabalhar, mas também na maneira até decorativa, de como a gente pode dar acabamento e funcionalidade para essas peças também. Então, sempre trazendo isso para o público. E, por fim, essa parte de oficinas, mão na massa e aprendizagem das ferramentas, a gente teve uma experiência super legal, que foi o projeto com a Pixel Show no ano passado, em 2019, que foi uma das oficinas que mostrou isso, assim, como que com poucos recursos, né, no caso, sobra-prima foi um conceito que eu cunhei e comecei a desenvolver como uma perspectiva, né, de a gente olhar para uma sobra de madeira, que é o que mais tem dentro da marcenaria, são os restos e que a gente descarta, mas que isso também pode ser olhado como uma peça única, né? E se a gente organiza e pensa as possibilidades de função desses materiais como uma segunda etapa, né? Uma segunda vida para esse material, a gente consegue criar coisas muito interessantes. Então, esses são pequenos exercícios que hoje eu ofereço, né, na oficina, para que as pessoas possam se sentir que elas têm essa, não precisa ter o medo, é só começar e com materiais mais simples possíveis, né? E que boas ideias podem surgir disso. Eu acho que cada produtinho desse, cada solução criativa se continua sendo desenvolvida e colocada
nas suas perspectivas macro, micro, em escala menor, maior, cores, e ir adaptando, isso pode virar processos criativos e processos artísticos únicos, né? A partir do que foi apresentado e solucionado por essas pessoas. Em 2016, depois de todas essas oficinas e esse processo de compartilhar e formar essa comunidade que estava crescente, né, a partir dos conhecimentos e dos conceitos que a gente trazia, se inspirava de fora, a gente foi juntando com a perspectiva social, né? O Instituto Tomi Otaki é um instituto que desde 2009, eu acredito, eles já vinham trabalhando com públicos de situação de vulnerabilidade e jovens que trabalhavam com a marcenaria como um processo de terapêutico, mas que também poderiam visualizar nessa prática a possibilidade de geração de renda, de trabalharem e de se sustentarem com esse fazer, né? E aí esse projeto foi um projeto muito importante. Em 2016 eles começaram com a premissa de fazer o mobiliário para o espaço público, com a construção coletiva, então juntando não só esse lugar da função, de qual é a importância e de qual é a capacidade individual desses adolescentes, mas enquanto fornecer isso como um serviço e uma forma de atuar na sociedade, mostrando as possibilidades de modificação, né, que eles poderiam ter em relação aos espaços e às estruturas nos quais eles frequentavam. A maioria desses jovens, eles vêm de famílias disfuncionais, né? Famílias disfuncionais é um conceito que fala sobre estruturas familiares que às vezes têm pai, mãe, né? Assim, os chefes de família, eles de alguma maneira naturalizam ou de maneira consistente acabam mantendo violências, desenvolvendo opressão, desenvolvendo algum tipo de comportamento que vira algo consistente e contínuo dentro dessas casas e que afeta totalmente a vida desses adolescentes. Então, você pensar que jovens que chegavam, que são autistas ou que tinham algum diagnóstico de depressão, bipolaridade ou síndromes mais graves e até assim, situações de violência muito graves, eles precisavam então criar fora desses ambientes nos quais às vezes é muito difícil, né, de conselhos e outros equipamentos como CAPS e enfim, acompanharem e modificarem essas situações. Então, eles desenvolvem nesses outros espaços, no caso, nos espaços de cultura, a possibilidade de ter uma vivência diferente do que é o que eles vivem dentro de casa ou dentro dos abrigos e dos orfanatos. Então, foi uma oportunidade incrível de visualizar a potência do que a marcenaria pode, enquanto ferramenta, enquanto prática, mostrar a capacidade de jovens que estão tão descolados, às vezes, do que são esses valores que são importantes, as virtudes, né? Do que a gente cultiva dentro da sociedade para eles poderem, de fato, se desenvolverem e serem aceitos e serem acolhidos nos espaços nos quais a gente se forma, né? Infelizmente, as escolas, a universidade, todas essas estruturas nos quais a gente constrói as formações, elas são regidas por formas muito antigas, né? Muito arcaicas às vezes, e que se você não tem determinado comportamento social que vai ser aceito para ser participante e conseguir oferecer, né, a sua contribuição, você vai ser expulso. Então, a maioria desses adolescentes não tinham esse acesso à escola,
não tinham acesso a muitas das instituições, né, às vezes. E aí eles recebiam acompanhamento, então, né, nos CAPS, nessas instituições públicas, de nutricionistas, psicólogos, para que houvesse essa melhoria, para que eles pudessem, então, fazer essa caminhada. Então, foi um projeto incrível. Uma das estruturas que a gente construiu foi esse mobiliário, que falava sobre o abrigo, né? O que é para um jovem a ideia de um abrigo. Um dos participantes trouxe uma música dos Racionais que falava que o jovem, ele espera sempre o tempo bom, mas só vem o tempo ruim. Então a gente falou, né? Então vamos construir esse abrigo, vamos construir uma cobertura para a gente se proteger desse tempo ruim. E isso foi trazendo muito do que existe, né? Da poética, da vivência de cada um desses participantes. Nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo e sendo convidada também para participar de outros projetos. O pessoal da Sobre Urbana me chamou para fazer as oficinas de mobiliário urbano em Goiânia, que falavam muito sobre esse contexto de identidade, de como a gente pode modificar o entorno, como as praças elas podem ser qualificadas para uma convivência e para que os percursos sejam prazerosos, né? Qualidade de vida não é só sobre o que a gente tem dentro de casa, mas muito sobre por onde a gente passa de um lugar para chegar até o outro, né? Quais são como que isso afeta o nosso dia a dia? E afeta muito, se você for parar para pensar num trajeto em que você encontra lixo, barulho, gente morando na rua. Isso afeta absurdos, né? Se a gente for entender, no dia a dia a gente não, acaba naturalizando. E isso não pode acontecer dessa maneira. E aí, nesse meio tempo, o projeto de marcenaria foi se expandindo para outros formatos e outros lugares, né? Eu comecei a viajar com as oficinas de marcenaria, a transformar essa marcenaria no mais leve possível, né? Levando as ferramentas manuais e fazendo as parcerias com espaços que já tinham esses maquinários para ensinar o que precisa ser feito. Então, para a gente começar a dar esses primeiros passos. Um dos projetos mais interessantes foi a Marcena Minas, que começou em 2016, dentro de uma instituição que fica na Serrinha do Alambari, que chama Silo Arte e Latitude Rural, em que eu falei com um público só de mulheres. Foi a primeira vez em que eu não trabalhei com essa questão mista, né? E aí eu percebi a importância da construção de certos espaços só para mulheres, porque muito do que incomoda, implica sobre vivências que são definidas ou não permitidas, né, por conta da estrutura, né, patriarcal que molda hoje a maneira como muitas pessoas escolhem o que vão ser e o que devem ser, o que podem ser, porque é ou não permitido e aceito, sendo que muita gente tem um desejo muito grande de fazer, né, por exemplo, um projeto de marcenaria, mas, não, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa... Então, o projeto do Marcena Minas, ele começou a despertar em mim essa necessidade de discutir o gênero e de falar sobre a capacidade da mulher, né? E não só as mulheres, mas pessoas trans, pessoas que não têm uma definição binária, né, de gênero, se sentir participantes e capazes e aptas a desenvolver isso e assumir isso como uma prática e uma profissão, né? E que outras pessoas vão reconhecer e vão contratar e oferecer essas oportunidades para essas pessoas também. Então, todas essas discussões sobre esses espaços e o conforto, né, de você se sentir apoiada por outra mulher ou apoiada por seus iguais ou no início de uma prática, isso foi surgindo na medida que eu fui apresentando. Eu percebia que eu não recebia, não tinha tido, né, ou pelo menos não identificava com tanta facilidade violências que essas mulheres tinham
viviam constantemente, não todas, mas relatos muito, muito complicados sobre contratar serviços de homens e se sentirem não... Mas é isso, assim, pessoas que sempre usam do fato de terem mais experiência e não escutam, e, enfim, vários questionamentos em relação a, a como essa estrutura, né, que prioriza e dá muita voz e espaço para os homens porque são de maioria ou porque já estão nesse universo há mais tempo, não deixam que outras mulheres perguntem, questionem, pesquisem e saibam mais sobre esses saberes nos campos da engenharia, matemática, ciências, enfim. Outra coisa também que eu fui percebendo, não só foi a formação dos grupos de mulheres, mas a importância de ter uma referência mulher numa área masculina, né? Para os meninos também. Muito do que esses adolescentes, eles passam dentro de casa, às vezes a violência voltada à mulher coloca essa representante, né, no caso a mãe deles, como uma mulher inferior, uma mulher que sofre o abuso, uma mulher... E aí, sempre o lugar da referência do líder é um homem, é o treinador, é o professor, é o jogador de futebol, sempre existe um outro lugar de referência de poder que tem o masculino, que tem a força como marca, que tem a competição como registro dessa masculinidade. E aí eu percebi a importância de ser uma mulher que desenvolve, que vira referência para esses adolescentes no lugar de marcenaria, para que eles possam ver também outras mulheres e dentro de casa reconhecer e criar empatia com essas mães, com essa perspectiva de que a gente precisa ouvir, né, o ponto de vista feminino, não feminino, mas o ponto de vista, não só o ponto de vista masculino, mas encontrar outras referências do que é uma mulher, né, no poder, no lugar de decisão e de orientação. Então, eu tive vivências muito maravilhosas. Essa foi em Alfenas, pela prefeitura e a Secretaria de Educação, que me levou para lá, e, enfim, a gente fez um trabalho muito bonito de construção para uma mesa, com um artista fake que está na foto, que fez o stencil, e é isso. E aí, para finalizar um pouco do que é o projeto social e a marcenaria, que promove essa transformação social, eu tive a experiência durante 2017 e 2018 de oferecer a marcenaria para grupos que são bilíngues, vamos dizer assim, biculturais, porque a metade da turma era surda, então eu tive que fazer uma formação em Libras, aprender e desenvolver essas habilidades de comunicação por sinais, e a outra metade da turma era ouvintes. E a gente teve, então, um primeiro desafio, que foi o desafio da comunicação, que é algo importantíssimo quando a gente fala sobre projeto, conseguir comunicar a ideia e colocar todo mundo na mesma página. E aí, para isso, foram foram muitos exercícios, foram várias adaptações e orientações com o grupo pedagógico e outros atores, né, no Instituto, que forneceram essa possibilidade de criar essa interseção e essa comunicação para que esses jovens colaborassem, mesmo não se comunicando na mesma língua, né? Porque, mas, enfim, encontrando um lugar de construção dessa imagem e do que precisava ser feito enquanto solução, dentro da metodologia que localiza o que é que a gente vai fazer, aonde nós vamos atuar e tudo mais, mas pela construção de imagens, maquetes e outras formas de linguagem artística. Também teve uma atuação muito importante numa região com adultos e idosos do CAPS, na verdade, de um abrigo na região do Canindé, e tudo isso mostrou um diferencial muito grande na vida dessas pessoas, assim, não só
nelas, mas em mim, e muita gente que percebe quanto o fazer é algo impactante, né? Você vê uma pessoa que chega num lugar sem saber nada e que sai tendo feito um projeto coletivo que vai usar, né, para o resto da vida, de uma maneira muito expressiva, e que vai ser reconhecido por uma comunidade como algo útil, né, é magnífico. E aí, por fim, a gente começou a discutir sobre o que é a marcenaria no campo do digital, né? O que seria a construção de uma plataforma social se a gente fosse falar de uma rede social e promover essa história toda no campo do que acontece quando a gente fala sobre esses encontros, essas conexões que são tão discutidas no ambiente de rede, né, no ambiente virtual, pelos gráficos, algoritmos e interações que acontecem nessa malha, né, de atores e de pessoas e de indivíduos. E aí, a gente começou a discutir isso, porque todos esses adolescentes tinham Facebook, estavam nas redes sociais, e a gente trouxe perguntas relacionadas a esse campo do relacionamento, né, da interação, principalmente, e de como essa interação virtual, né, como a gente criteriza isso e transforma essa metodologia do que precisa ser feito para desenvolver uma plataforma social virtual, para trazer ela para o campo físico, para o campo tátil, e pensando que isso poderia ser uma estrutura, uma maneira de guiar processos para novas formas de móveis e de usabilidade. Então, a gente começou a criar metáforas, essas metáforas sobre o que o virtual, né, representa enquanto conexão, enquanto rede, enquanto plataforma, para visualizar materialmente e traduzir isso em imagens nesse campo gráfico, nesse campo tátil, e fazer, então, assim, esse processo criativo para um objeto físico, né? E esses jovens, os móveis que eu vou mostrar agora foram feitos por esses grupos, em que metade eram surdos e metade ouvintes, e eles conseguiram entrar num consenso entre eles do que seriam essas formas desses móveis que imitassem, né, e que pudessem figurar, então, a possibilidade de interações sociais como nas redes. Então, um deles foi essa colmeia, né, que ele são puffs colmeias, né, que eles colocaram a rede como esse trançado, essa trama que a pessoa se deita, né, uma rede que é elástica, uma rede que deforma, e o formato da colmeia que conecta, que cria a possibilidade disso, né, de participação, de acolhimento, e de transformação do que um móvel vira quando ele se estende ao outro e vai formando novas possibilidades de composição. E aí, outro móvel que foi muito interessante, ele ganhou até um nome que chama Mexeu com Todos, foi uma construção ligada à ideia de que ninguém está desconectado do outro, então a gente trabalha como uma rede, uma pessoa que está sentada num banco com rodinhas, que está ligada ao outro banco, que está ligada a um outro banco, que está ligada a um outro banco, na hora que ela se movimenta, ela leva todo mundo junto, né? Então, esse conceito, essa metáfora de impacto foi muito bem apresentada por eles nessa solução, que eu acho simples e belíssima ao mesmo tempo, né? Porque é o resultado disso, assim, de mobilidade, com conexão, com ativação. E, por fim, uma das peças que eu mais gosto foi um dos projetos que falou sobre essa ideia de abrigo e de comunicação de frente um com o outro. Ela tinha, a princípio, no conceito, uma cobertura que não foi executada, mas que
que mostra muito bem essa ideia das estruturas abertas, das estruturas que comportam dentro de um espaço urbano o lugar do diálogo, da conversa, né? Dessa posição de frente para o outro. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado dessa ativação e, por conta desse projeto, comecei a sintetizar e a construir uma metodologia de ensino que formalizasse, então, que trouxesse a forma, né, do processo de construção de metáforas para algo que pudesse ser um exercício de leitura das ecologias, né, das atitudes ecológicas, mais as atitudes, os pensamentos abstratos das pessoas, para transformar esses marcos, né, essas construções físicas em algo que pudesse ser um exercício de leitura do imaginário dos territórios que as pessoas fazem sobre os lugares de onde elas vivem. E aí, em 2019, eu dei o nome de Conversadeiras para esse projeto, e eu apresentei dentro de um projeto de apoio à Lei de Incentivo à Cultura, que o pessoal do Favela Hack Lab, do Gambiologia de BH, desenvolveu e me convidou para apresentar lá dentro da comunidade do Alto Veracruz, e eu levei essa metodologia. A metodologia, ela consiste eu chamo um exercício de ecosofia, né? Guattari, que é um filósofo que cunhou esse termo, ele fala muito sobre a leitura que a gente faz, são 3 leituras ecológicas sobre os espaços que a gente habita, né? O meio ambiental, o emocional e o mental social, né? E aí, as atividades que né, os exercícios ou os passos em que a gente vai trabalhar para chegar nessa imagem do que as pessoas interpretam sobre o que é o espaço delas, e de como elas podem oferecer as melhores soluções para aquele lugar, como um bem comum, né, construído por todos, vai ativar as potencialidades desses atores sociais, dessas pessoas que vão, então, colocar a mão na massa, vão construir e vão se sentir mais pertencentes, né, da identidade do lugar que elas vivem. O método, ele é uma síntese, né, desse projeto que eu dei o nome de Marcenaria Sociocriativa. Hoje eu faço e consigo compartilhar muito disso por meio dessa estrutura, que basicamente são acordos coletivos, a possibilidade dessas pessoas entenderem quais são esses conjuntos de regras que vão fazer com que todo mundo se sinta pertencente, independente da origem, do sexo, do gênero, da orientação sexual, enfim, a maneira como elas se sentem acolhidas e confortáveis para desenvolver e falar as suas ideias sem julgamento e serem ouvidas por todos, né? Os acordos coletivos são esse marco do início da trajetória. As oportunidades, que são desafios e problemas, eu construo esses desafios e levo muitos desses exercícios ao longo do projeto para as pessoas trabalharem suas habilidades e aprenderem novas. Então, vai desde desenho, maquete, a problemáticas e perguntas mais instigantes e desafiadoras. E o suporte, que é a possibilidade de ter alguém com experiência e que confia, né, nesse processo, que vai passar por um lugar de arriscar, porque é a primeira vez que essas pessoas vão estar tendo a experiência, tanto com a marcenaria, quanto com o projeto, quanto com o desenho. Nenhuma dessas pessoas, na maioria das vezes, tem uma experiência prática com criação, ou não se identificam nesse lugar de criativas, mas isso permite que elas se abram para que a inspiração seja estimulada e seja acolhida e traduzida, no caso por mim, ou por pessoas que entendam de projeto e que tenham a formação, enfim, que estejam mais confortáveis no lugar da tradução, né?
E por fim, o reconhecimento. A gente sempre comemora tudo, né? Eu acho que o mais importante para que uma pessoa seja e continue no lugar oferecendo a contribuição dela social, oferecendo a contribuição dela profissional como designer, enfim, é ela ser reconhecida, né? Ela ter, dentre esses atores, o reconhecimento de sua ideia, o reconhecimento de sua prática e do valor que ela oferece dentro desse grupo, né? Como um ser participante igual. E aí, junto com isso, eu sistematizei os famosos 8 Cs, que são dentro do Creative Commons, colaboração, enfim, são pilares fundamentais para que essa prática aconteça. Então, a colaboração mais a construção é a possibilidade de materializar as ideias através do design, né? O cuidado e a confiança é a forma como a gente comunica. Então, a comunicação não violenta é algo importantíssimo para que ninguém se sinta ofendido, ninguém se sinta menor, caso tenha, por exemplo, uma ideia ou alguma sugestão recusada. É um processo de mediação muito interessante quando a gente entende que está todo mundo junto para construir algo bom, mas que às vezes a gente vai precisar fazer escolhas, né? Do que está mais ligado ao que é o conceito e que dá tempo de ser executado dentro da proposta presente, ou que não dá e que vai precisar ser que vai precisar ser recusado. Então, a gente fala muito sobre isso e é algo que dá muito engajamento quando a gente estabelece esses vínculos de confiança, de que vai dar certo, né? Confia, continua no processo. O crescimento mais a criatividade é a possibilidade de atuar com outras parcerias. A gente, quando faz um processo individual, sozinho, vai ter uma limitação de tudo, né? Não só dos recursos disponíveis, mas às vezes da capacidade de conhecimento mesmo, de leitura, de vivências, que quando você se soma a outras pessoas com vivências diferentes, você vai desenvolver uma visão e uma amplitude, né, com a soma desse outro ponto de vista, que é muitas vezes diverso e diferente do seu. Então, essa é uma das chaves do que a marcenaria sociocriativa permite, né? É a junção de A mais B virar o C, ou virar o AB, né? Mas sempre a fórmula ela entende esses dois aspectos diferentes que se formam num novo, né? O conhecimento mais o coletivo é essa possibilidade de compartilhar e evoluir. Um dos casos mais interessantes, assim, uma das participações que eu tive com o pessoal do Instituto A Cidade Precisa de Você, numa ação, num beco, em Santos, no ano passado, a gente foi para desenvolver uma solução de uma lixeira para ajudar uma comunidade de palafitas a não desperdiçar, quer dizer, não deixar o resíduo produzido por eles se jogarem ao mar e isso ir para nas orlas, nas praias, e melhorar o entorno como um todo, né? E uma das histórias que o pessoal trouxe foi a ideia de um boto que era uma lenda, que existia um boto que passava pelas palafitas, que veio pelo rio e que, enfim, e que ele desapareceu em determinado momento. E a gente trouxe essa ideia do boto, a história do boto, como algo do imaginário que precisava ser materializado, como uma escultura que foi feita pelo pessoal que desenvolveu, que trouxe essa ideia, e que vira um marco e que vira algo que identifica, né, aquelas pessoas da comunidade, do grupo, por saberem a história do boto e de todos eles visualizarem, então, essa lenda ou essa ideia como algo daquele coletivo, né, como algo daquele grupo e que traz esse reconhecimento também, essa ideia de um todo, né. Enfim, aí a Oficina 8 foi uma marca desenvolvida
com a Renata Rodrigues, a gente pegou essa metodologia, começou a destrinchar. O 8 vem desse lugar, da metodologia dos 8 Cs, mas que também significa tantas outras coisas relacionadas ao equilíbrio, a encontrar, né, um sentido entre, um lugar de mediação entre o círculo e o quadrado, que eu acho que é isso, assim, basicamente, o trabalho que a metodologia oferece, que eu venho fazendo, enfim. E aí a gente fez a marca, ela fez esse trabalho belíssimo com o gráfico da oficina 8, a síntese do ícone, e eu comecei, então, a viajar com o projeto das conversadeiras, né? A arte do encontro por meio da marcenaria é isso. É uma oficina que junta em 6 dias, na verdade, em 5 dias de construção, um grupo interessado em aprender marcenaria, interessado em aprender noções e conhecimentos de projeto, a pensar em soluções para o seu espaço, para um espaço de convivência no qual eles vão intervir ou vão conviver, e que fica a serviço e fica à disposição da comunidade após a atividade, né? Todo mundo sai dali com habilidades manuais e conhecimentos sobre ferramentas, projeto, etc. e tal, mas em troca as pessoas deixam uma doação do tempo delas, do fazer delas, nesse diálogo que vai juntar a ideia de território que elas fazem sobre o meio ambiente, né, a necessidade social e enfim, essa ecologia do espaço, mas a poética, porque a gente sempre brinca com esse lugar do deslocamento, né? Não é só sobre funcionalidade, mas eu acho que o design, quando chega num lugar, né, desse, vamos dizer assim, estado de arte, de falar de algo que está mais ligado ao indivíduo, ao subjetivo, aquilo que é único e que atravessa, né, o lugar de origem da pessoa, as vivências e tudo que ela oferece enquanto, né, ser humano, é algo muito poderoso, né? E aí fazer essa coleção, essa coletânea, né? Orquestrar todo esse processo dessas subjetividades e colocar num lugar único é sobre uma escultura, é sobre a construção de um objeto que pode ser replicado, que pode ser transformado depois num tutorial e virar uma metodologia, mas ele vai ter outros sentidos em outros espaços, nunca vai ser o mesmo sentido do que faz no local onde ele foi construído pelas pessoas que construíram ele, né? Então, tem um lugar de presença do agora e do estar presente para construir e entender o significado disso, que é muito difícil, inclusive, de reproduzir, se fosse para ser num lugar expositivo como numa galeria, num local que pudesse mostrar, de fato, o que esse móvel faz enquanto objeto, marco, de diferença na vida dessas pessoas, né? Então, esse objeto foi construído numa comunidade, né, no Alto Veracruz, é uma comunidade que fica em BH, e essa era uma creche que foi concedida a um projeto de um artista que começou a desenvolver esse espaço para que mulheres pudessem deixar suas crianças enquanto estivessem no trabalho. E aí eu levei o projeto das conversadeiras, a oficina, ela aconteceu dentro da creche, com toda a perspectiva de desenvolver o mobiliário e a pesquisa num lugar em que a gente fosse construir juntas uma peça que fizesse sentido e fosse algo funcional, né, para uso tanto das crianças, quanto das mães, quanto dos adultos que transitassem por esse espaço, e que assim fosse algo que tivesse um reconhecimento por elas né, de um móvel, mas que pudesse ser trampolim para outras coisas, a possibilidade de desdobrar isso em outros usos e brincadeiras até, fosse algo permitido.
E aí, muito do que a gente desenvolveu, falando nessa perspectiva da criança, do brincar, né, do crescer e da creche, da brincadeira, acabamos falando muito dos brinquedos de parque, né, a possibilidade de trazer um brinquedo de um parque para dentro da creche. Então, a gente falou muito da gangorra. A gangorra é um objeto, né, que tem uma brincadeira que fala muito sobre o corpo, os pesos, o deslocamento, o movimento, mas ao mesmo tempo você está parado no mesmo espaço, né, só que subindo e descendo. E aí a gente começou a devagar sobre as possibilidades desse trampolim, dessa gangorra pivotar no centro, virar uma peça com um eixo central e 4 pontas, a possibilidade de 4 pessoas sentarem e desenvolverem, assim, então, a brincadeira de cruzar olhares, a brincadeira de sentar com a perna esticada, um encostar no outro, às vezes até fazer um carteado no meio, enfim, tudo era permitido. E a gente foi somando, né, essa discussão à possibilidade do material disponível que a gente tinha ali. A gente levou uma quantidade de tábua de pinos que foi suficiente para desenvolver duas conversadeiras, na verdade foram 2 bancos, mas esse foi a conversadeira que a gente chamou de desencontro, ou melhor, talvez encruzilhada, porque ela fala muito sobre isso, né? Esse lugar de cruzamento, de troca, de encontro mesmo, né? De marco e de possibilidade de uso para uma brincadeira, mas também para um espaço de conversa, de frente a frente, de exposição, de sinceridade, né? Você tá de frente para uma pessoa sentada, exposta, aberta, né? Com as pernas abertas, porque para sentar nele você precisa sentar com as pernas abertas. É algo que coloca você numa posição muito, enfim, muito exposta, né? Então é sobre abertura, é sobre vulnerabilidade e sobre essa sinceridade mesmo, né? Que o material traz para a gente é, enquanto isso, né? A rusticidade dele na forma como ele se apresenta, ou enfim, nos ângulos simples, do conforto do encosto, tudo isso foi passado de alguma maneira para essa peça. E no final, esse foi o resultado, assim, a gente, em uma semana, né, essas meninas, essas mulheres construíram a marcenaria, aprenderam a usar as ferramentas, entenderam sobre o projeto, desenvolveram maquete, discutiram sobre questões pessoais e questões afetivas muito importantes relacionadas ao aspecto familiar, né, de como elas viam a marcenaria dentro de casa e de como a marcenaria foi apresentada para elas, de como a família e as mulheres da família delas trabalhavam em seus ofícios e de como isso poderia ser uma perspectiva de renda e de trabalho para elas também. Então, eu vejo a conversadeira nesse lugar amplo, né, e que ainda vai desdobrar, assim que a gente puder, depois da pandemia, se encontrar e aglomerar de novo, muito lugar de construção e de restabelecimento mesmo, de um tecido social que agora tá difícil porque a gente está cada um na sua casa, enfim, trabalhando como pode por meio da internet. Então, eu agradeço muito, eu fico muito feliz. Esse foi minha tela última para mostrar um projeto do Sofá Plena, que é o último móvel que eu desenvolvi por meio de fabricação digital. E é isso. Eu fico contente em poder falar um pouco mais sobre a minha perspectiva dentro do campo do design, da proposta de um design urbano e de uma perspectiva educativa para o social e para a geração de renda. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí meus contatos e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu.